de São Paulo, eu leciono no período da noite. Imagine, nós temos um muro separando as escolas. Uma escola é EMEI-F, da Prefeitura de São Paulo, a outra escola é do Estado. Imagine aonde é a demanda. A demanda é pela escola da Prefeitura de São Paulo. Por quê? Porque tem projetos assistenciais. Não vamos questionar aqui a questão da qualidade, mas nós vemos que, muitas vezes, somente por ter um projeto assistencial, do Leve Leite, por exemplo, a escola é muito mais procurada. Agora, eu entendo sim, a Prefeitura de São Paulo criou os CELs. Aí é gritante. Por quê? Todo mundo quer estudar no CEL, ninguém quer estudar na escola do Estado. O CEL tem auditório, o CEL tem quadra coberta, o CEL tem piscina, e é uma escola da Prefeitura. E o Estado, infelizmente, não tem. O Estado é só a sala de informática que o Estado dispõe e, eventualmente, a sala de arte em algum laboratório. Então, são situações que os municípios já conseguiram. E mais uma outra coisa, realmente nós, educadores, todos nós, precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos lutar para que as coisas mudem. Então, esse é o momento. Vamos lutar, vamos dar as mãos para que as coisas possam mudar. Tá? Vai depender de quem? Vai depender da nossa participação, vai depender muito desse congresso, das sugestões que saírem no final. Bom, com relação à questão que a representante do Conselho da Merenda colocou. Ela está preocupada com a situação das crianças que vão para o Estado, porque o Estado não dispõe de tantas pessoas para cuidarem dessas crianças. Vamos colocar então uma situação aqui próximo, onde é o meu distrito, seria o Jardim Colorado. Então nós temos a Escola Alice Romanos, ela atende do 5º ao 6º ano, esse ano já está atendendo o 7º, seria a antiga 5ª série. O que acontece com essa escola? É uma escola que tem 1.200 alunos. E de onde vêm essas crianças? Vêm da EMEI ao lado. A EMEI ao lado é uma EMEI que tem de 80 a 100 crianças. Então, a secretária sabe disso, nós já temos problemas assim. Quando se trata de chamar a merendeira lá na Secretaria Municipal da Educação e falar assim, você vai para a Escola Alice Romanos, você vai para a Escola Joviano. Existe uma certa resistência, por quê? Numa escola menor, com 80 crianças, ela consegue sim fazer muito bem a merenda, ela consegue achar o ponto das coisas, ela tem muito mais carinho para fazer a refeição sai muito melhor. Agora imagine, para 1.200 alunos, essas duas merendeiras vão ter que também dar conta do recado. Então, é difícil, realmente é difícil. Vou dizer que é impossível? Não vou dizer que é impossível, porque até o momento as escolas foram atendidas, mas que é difícil é. A situação das abonadas. Eu mesmo presenciei essa situação, a diretora fazendo um acerto. Então, o que acontece? Novamente vai numa situação informal. Por quê? Eu tenho duas merendeiras, eu tenho manhã e tarde para fazer merenda, e eu tenho uma merendeira que ela vai abonar. Não é? Então, o que acontece? Isso é coisa de você estar combinando, de ver um dia na semana que tenha uma outra atividade na escola, que tenha uma excursão, que tenha uma quantidade menor de alunos, ou que eu possa, no dia anterior, adiantar o cardápio, deixar no freezer, né? Para que eu possa, no dia seguinte, com uma merendeira só fazer isso. Nesse dia que eu tenho uma merendeira, o que a diretora da escola fez? Ela pegou uma pessoa que ela tinha lá da limpeza, tá? E transportou, ela fez a substituição da merendeira na hora de servir a merenda e na hora de lavar os pratos. Na confecção da merenda, não, mas uma ajuda na hora da distribuição e uma ajuda na hora da limpeza. Isso pode ser feito. Mas são situações informais que os diretores nossos vão precisar equalizar. Então, seria nessa forma.
Uma boa notícia. Então, muitas vezes o que acontece? Eu sei que tem muitos funcionários do Estado e estão falando assim, infelizmente o módulo nas escolas não está completo. Infelizmente não está completo mesmo, por uma série de situações. Mas o que acontece hoje? Existe uma lista de chamada, existe o concurso em andamento, mas isso é um processo longo. Para a emergência, o que vai ser feito? A partir de agora, 1º de dezembro, já houve a escolha, serão contratados 100 pessoas para atenderem 32 escolas. Então, praticamente, cada escola do Estado que está com defasagem vai receber 3 serventes. Então, é uma situação de emergência. Por que veio só agora? Licitação. Para vocês terem uma ideia, a licitação que os nossos funcionários fazem, eles têm que ir a São Paulo. Eles foram esse ano 8 vezes a São Paulo para licitação. Em todas as vezes, as empresas contratadas entravam com processo de impugnação. Então, o que era para acontecer em abril, está acontecendo agora, por conta desse problema que deu na licitação, mas eles vão começar agora no dia 1º de dezembro. Com relação ao Miguel Badra. Miguel Badra, todos nós sabemos, é uma área de explosão demográfica, é a área mais habitada do município, e nós temos problemas no Miguel Badra. Temos sérios problemas. O que o Weber falou realmente procede, o problema lá é muito grave. Então, para que as demais pessoas entendam um pouquinho, nós temos lá a escola Antônio Garcia, era uma escola com mais de 15 salas. Essa escola trabalhava de 1ª a 4ª com 3 turnos e trabalhava à noite também com o ensino médio. Então, tivemos muito tempo essa escola superlotada. Depois, foi criado lá o quê? A escola Jacques Cousteau. A escola Jacques Cousteau também no Miguel Badra atende o ciclo 2 e atende o ensino médio. A demanda foi tanta que até hoje o Jacques Cousteau não consegue atender a 5ª série. Não consegue. É uma escola grande, praticamente 20 salas por período, também está completa nos 3 turnos. Foi construída uma nova escola. Então foi construída uma escola. Era meu colega de trabalho, o Antônio Brasílio. Tá? Então, houve a construção por parte do Estado, junto com a Prefeitura, pelo PAC, do Antônio Brasílio. O Antônio Brasílio atende também ciclo 2 e ensino médio. Também é uma escola que não tem sala ociosa. Ela está completamente lotada. Um pouquinho mais à frente, o que aconteceu? Tínhamos um terreno no Antônio Garcia que era grande. O terreno foi dividido e foi feita uma nova ampliação. Essa ampliação é o Badra 5. Já foi aprovada a proposta de alteração de nome. Também um ex-colega meu, Toshichiko Yoshikawa, vai se chamar essa escola. Essa escola, ela atende apenas o ciclo 2. Então, ela atende de 5ª a 8ª série. Ela não consegue atender todos. Uma parte dos alunos começa no Badra 5 e depois ele vai lá para o Jacques Cousteau. Mesmo assim, nós temos uma demanda muito grande. Como ele falou, em anos anteriores tivemos transporte, praticamente uns 3 quilômetros até o Paulo Kobayashi. E para 2011, infelizmente, professor, nós teremos transporte. Agora, quais são as alternativas? Qual é a alternativa do bairro? Encontrar um terreno que a gente possa construir mais escolas. Então, esse é o problema. O problema qual é? O problema é encontrar um terreno. Normalmente, como acontece a situação? A prefeitura encontra o terreno, disponibiliza, desapropria e faz o repasse. E pode ser através do PAC ou não, a construção. Mas a solicitação do planejamento já existe e a demanda realmente está reprimida. Nós temos que construir mais escolas no bairro. Se for o caso da escola de Latinha, não sei, mas isso já é uma decisão política estadual. Se for a escola de Madeirite, como nós tivemos no governo Quércia, então o governo Quércia, só aqui em Suzano, ele construiu mais de 10 escolas de Madeirite. O Alice Romanos tinha Madeirite de ampliação, há pouco tempo foi mudado.
Eu assumi uma escola que eram 8 salas de madeirite, lá no Bernardino. Depois esse madeirite foi substituído, hoje é uma escola municipal totalmente de alvenaria. Então são situações que nós estamos com um gargalo mesmo. Nós temos essa dificuldade, estamos aqui na mesa para que a gente possa conversar e vamos ver se a gente encontra terreno lá no Badra para que possa construir a 6ª escola, porque o Badra 5 já está em pleno funcionamento. Então não podemos também construir uma escola pequena, precisa ser uma escola de no mínimo 12 salas para acomodar todo mundo que esteja lá. Obrigado. A Antônia, grande batalhadora da questão da alimentação escolar. Eu acho que nós vamos ter que sentar para conversar, Antônia. Mas é isso que eu chamo a atenção. A gente não vai, a gente quer o todo, a gente não quer pela metade. Lembra aquela música? A gente não quer só comida, a gente quer diversão, balé. Então, nós queremos discutir as cozinheiras. Em contrapartida, queremos discutir os professores dos componentes específicos para abrir classe de suplência 2. E queremos discutir módulo, porque essa coisa de dizer que precisa 30 para abrir, não vai dar. Não vai dar. Então, nós vamos ter que sentar à mesa e conversarmos. Como é que vamos melhorar o número de cozinheiras para o Estado funcionar melhor? E o Estado? Como é que nós vamos fornecer professor para fazer a suplência 2? Então, essa é a conversa. Sobre o espaço. Olha lá, essa região do Badra é dificílima. Nós estamos procurando agulha e palheiro para casas, para alugar, para ampliar o atendimento das conveniadas. É muito difícil ali. Tanto que aquele terreno ali no Badra, onde a gente já tem uma creche grande, o Avelino, é o terreno que nós estamos colocando no PAR, que é esse programa de ação articulado com o governo federal, para construir outra unidade. Vai ser uma unidade super grande de atendimento à educação infantil, porque nós já temos uma creche grande. Nós vamos colocar outra ali, se tudo der certo. Agora, no Badra Alto, nós também temos um bico, que eu não vou lembrar o nome da rua agora, que nós também estamos colocando esse bico de terreno no PAC, agora PAC 2, para outra unidade de creche. Nós temos que sentar para vermos aonde que a gente vai ter um terreno para fazer a cessão para o Estado. Ou, gente, tem que desapropriar. E isso também é complicado. Mas eu acho que nós vamos ter que fazer. Até porque há regiões aqui no município, na região norte, que nós estamos com os conjuntos habitacionais. E nessa região, onde vão entrar as famílias, eu ponho minha saia, que eu não uso, na cabeça, de desespero. Porque eu não sei como é que nós vamos atender esse conjunto de famílias que vão se mudar nos programas Minha Casa, Minha Gente, essa coisa toda que é direito das pessoas, mas é direito também, ou também onde o Estado tem a construção ali do conjunto de residências que nós também temos que discutir como é que vamos atender. Então eu acho, Antônia, que você é uma guerreira da alimentação escolar. Só que nós temos que ter uma discussão guerreira do conjunto do atendimento. E vamos fazer. Essa é a primeira questão. Então, acho que eu respondi um pouco para o Heber também. Agora, queria discutir segurança e depois pedir para a Mazé me ajudar. Primeira coisa, gente, nós estamos com uma ação orquestrada na cidade de assalto às nossas escolas. Quero fazer isto aqui, é uma suposição. Os assaltos têm se repetido e as pessoas que assaltam deixam marcas idênticas, como se fosse do mesmo grupo.
Agora, essa é uma parte. A outra parte, e por isso escolas que não tinham vamos dizer, essa vulnerabilidade passaram a ter. Eu posso pensar que elas passaram a ter porque os equipamentos eletrônicos estão chegando, inclusive as salas do AEE. E essas escolas estão sendo roubadas. A gente quase, quase chora. O que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? A curto prazo, nós estamos colocando alarme em 10 escolas. E fizemos agora também uma licitação para o conjunto das escolas terem esse sistema de alarme e câmara. Isso vai ser já, eu quero ver se consegue antes do final do ano. Porque eu já disse, prefeito, que eu vou andar aqui entre o Natal e o Ano Novo na cidade. Vou andar aqui. Porque nós temos que efetivamente ter uma outra condição. E nós estamos abrindo também, e não vai resolver, mas vai, nós estamos tentando, ampliamos o atendimento de guarda no período noturno para mais 50 escolas. Fizemos nessa contratação que tem a guarda aqui do Mirambava, a gente ampliou esse contrato para colocar à noite em mais 50 escolas. Mas não vai resolver todas. Então, nós temos um problema. Nós também vamos para o concurso público. Nós temos um agente de segurança escolar que é mais para o relacionamento do portão com a comunidade, para deixar a comunidade entrar. Agora, em especial na sua escola, onde você está, que não é sua, mas é nossa, no José Cardoso, eu disse à vereadora Quitéria, que na inauguração conversou ao lado da diretora comigo, sobre a questão da quadra, que os jovens estavam pulando para usar a quadra. E também ali no Terezinha. No Terezinha eu fiz mais que isso, já vou dizer o que fiz. No Terezinha eu pedi para as crianças da sala irem para a janela para ver qual criança conhecia qual jovem que estava usando a quadra. E a gente fez um cruzamento, todos os jovens eram conhecidos. Então, o que é que eu disse para a vereadora e para a diretora? Ao invés dos jovens pularem o muro, deixe os jovens entrarem pelo portão da frente. Porque, gente, ali em especial, esses jovens não têm alternativas de lazer. E a quadra é linda. Como é que nós vamos combinar o uso da quadra, que, aliás, tem que ter o parquinho ali do outro lado, para as crianças pequenas. Nós temos que tirar os carros dos funcionários e colocar o parquinho que está chegando. Está chegando, se der certo. Ali, o parquinho está chegando, vai entrar na escola. Pois bem, para vermos se a gente tem um uso melhor da quadra. Eu tive uma reunião com a Cultura, que foi bem legal, e disse a ele, vamos fazer a escola aberta com mais força. Eu não tenho como contratar mecanismos para contratar oficineiro, mas você tem. Vamos ver o que é que você tem, um gasto, que eu possa... Veja, eu não tenho nenhum problema, o Marcelino está discutindo financiamento, o meu departamento na USP discute financiamento, mas é o seguinte, gente, se a Cultura tem possibilidade de oficineiro, e eu tenho disponibilidade de comprar X coisas, nós vamos fazer uma troca de alguma coisa assim. Eu não acho que isto seja não aplicar o dinheiro da educação. Por quê? Porque nós precisamos que a escola seja um espaço de referência. Nós precisamos que a escola seja aberta, em especial nos finais de semana. Nós temos certeza que, se fizermos isso, a população vai proteger mais a escola. Nós achamos que tem uma parte de voluntariado para fazermos isso. A população pode nos ajudar, mas nós sabemos que isso é totalmente insuficiente. Tem que ter profissionais para fazer as dinâmicas de esporte, de cultura, de lazer
dentro da escola no final de semana. E isto vai proteger a escola na sua utilização. Nós vamos tentar caminhar nessa direção. Então, aquilo que foi feito na primeira etapa tem que ser transformado em meta agora nessa etapa. Como é que a gente começa a escrever metas de ações parceiras entre a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Cultura, onde uma parte muito bem discutida, tornada pública, sem qualquer problema, a educação pague, porque é uma ação da educação. E onde o orçamento da cultura e do esporte também entre. Então, não existe espaços para a cultura na proporção que existe espaço para a educação. É fato. Vamos ampliar, vamos dar dinamismo na política cultural, que já é muito interessante na cidade, abrindo nossos espaços. E aí, eu penso, Angenor, que nós vamos, talvez, se essa ação conversar com o currículo escolar, porque, veja, a ação da escola aberta não pode ser paralela, nunca encontra o currículo de segunda e sexta, de segunda a sexta. Os professores nem sabem o que está acontecendo no final de semana lá, como nem sabe. Então, a escola é uma unidade, escrevi lá, de desenvolvimento do território. É uma unidade cultural, no sentido bonito do termo. Como é que o currículo da escola vai trabalhar essa possibilidade de parceria com o esporte, com a cultura? Quais são as atividades que nós vamos levar lá? Como é que essas atividades vão conversar com a educação e com o esporte? Como é que vão conversar com o currículo de segunda a sexta? Acho que essa é o desafio. Agora eu queria discutir, para terminar ainda, a questão dessa coisa aqui, da abonada. Quero falar para vocês uma coisa, olha só. Gente, abonada é um direito, mas não é um dever. Abonada é um direito, mas não é um dever. Os profissionais da educação têm o direito a abonar, mas não têm o dever de dar todas as abonadas como foi transformado. Aí, vai ficar bravo comigo não. Ficar bravo não, escuta primeiro, escuta. Então, as pessoas dizem, usualmente, olha lá, o serviço público é coisa de ninguém. Bom mesmo a indústria, bom mesmo é o privado, que é rígido. Trabalhou, está fora. As pessoas não dizem isso. Eu falo, não. O serviço público não é coisa de ninguém, é coisa séria. Eu tenho orgulho de ser servidora pública. Eu sou funcionária pública do Estado de São Paulo. Eu sou funcionária. Eu estou secretária. Eu sou funcionária. E aí, gente, eu acho que como funcionária pública, eu tenho sim que discutir o que é o serviço público de qualidade. E aí eu tenho que discutir, não é a falta que eu dei, uma falta justificada, tive um problema de saúde, não é isso. É a falta programada, que a gente vai resolver a vida, porque todos os trabalhadores têm problemas para resolver. Eu também tenho. Então, gente, como é que nós vamos conciliar isso? É essa a discussão. O nosso dever, o dever de defendermos o funcionalismo público como sujeitos sérios e compromissados, tem que ser um arauto para a gente discutir o nosso direito das abonadas no interior de uma escola onde todos e todas os trabalhadores têm esse direito, que é o que o plano de cargos e salários fez. Como é que nós vamos fazer essa discussão no interior da escola? Então eu acho bom, eu tomei nas costas uma chibatada, porque está na lei que era dever do gestor fazer essa discussão na escola, com o conselho de escola. No entanto, estava chegando na secretaria, porque o plano foi aprovado em agosto, uma quantidade impossível de gerir, de gerenciar, de falta.
Por quê? Porque isso ia comprometer o atendimento das crianças. Vocês falaram ontem foi dito aqui, pelas pessoas que falaram devolvam as faltas abonadas, que Mogi é um exemplo de melhor condição para os profissionais da educação. Ora, vamos ser sérios. Em Mogi não existe falta abonada. Em Mogi não existe falta. Existe? Então, gente, espera lá. Eu acho que é direito dos trabalhadores precisarem faltar. Agora, não pode ser dever. E é dever do funcionário público zelar pela qualidade do serviço público, que é direito, e é direito, e é direito da população. Então, nós temos que ter um acordo aqui. Porque senão, gente, nós vamos ser só corporativo. E isso é o pior dos mundos. Cada um vai olhar o seu umbigo e nós, problema teu, meu caro. Como que problema teu? Esse é problema nosso. Esse é problema nosso. Então, eu tenho o maior respeito pela Nelly, falo o nome dela, já chamei e convidei a Nelly para organizar atividades e congressos durante a greve, mas quero que a companheira entenda. Não dá para a gente só discutir o olhar muito localizado. Vamos ver um pouco o funcionamento da escola. As 6 faltas abonadas estão asseguradas para o ano que vem. 3 por semestre. Vai dar melhor para a escola fazer o gerenciamento disso. Ninguém tirou falta abonada. Agora, injusto seria eu dizer, funcionários, não docentes, vocês só terão 3. Professores, vocês continuam com as 6 no segundo semestre. Uai, era justo? Então, não pode ser assim. Estou tomando a chibatada, estou tomando. Mas eu acho que nós vamos discutir a chibata. Vamos. Até porque, os marinheiros acabaram com a chibatada lá no começo do século passado. Nós temos 2 recadinhos e temos 5 questões. Eu acho que a gente pode fazer esse bloco. Podemos? Queríamos agradecer a presença da professora Maria Tereza Vance, que está já conosco, e ela vai dirigir a mesa da tarde, Qualidade Social no Ensino Fundamental de 9 anos. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Informar a todos que a mesa 9 da tarde, que seria na Unisus, nós tivemos um probleminha e essa mesa será aqui mesmo no Mirambava. Ressaltando que as pessoas que forem para lá terão o transporte aqui para o Mirambava, tá? Então, nós temos 5 questões. Professor Renato, nas escolas municipais, os alunos com deficiência são atendidos pelo atendimento educacional especializado. Como será esse ou outro tipo de atendimento pelo Estado, já que muitos alunos com deficiência irão para a rede estadual? Sônia Evangelista, da EMEI Avelino, tem uma sugestão. Tela de proteção nos vitrôs que constantemente são apedrejados. Se acertar uma criança, quem será o responsável? Outro questionamento. Se há o pensamento de separar a creche Avelino da educação infantil, que estão hoje no mesmo prédio. Se tem intenção de aumento de número de creches em Palmeiras, se é possível uma entidade conseguir ser aprovada para montar uma creche sem ter participação política? Por que as funcionárias das creches conveniadas não têm direito a nada? Fundo de garantia, 13º, etc. E tem que escrever de próprio punho que abrem mão destes direitos? Gostaria de saber por que o município não constrói mais creches.
pois o município de Mogi recebeu verba federal para a construção de 40 creches. Pergunta: essa verba para a construção de creches, Suzano recebeu? Se não recebeu, por quê? Professora Anália. E a última: pensando na possibilidade de empréstimo de funcionários e professores para atender nossos alunos remanejados, como fica a questão da sede do funcionário e as questões do ponto de casa, juntamente com a necessidade de interação do grupo para uma melhor proposta pedagógica? Olha, eu queria fazer uma pergunta para a Mazé, queria que ela contasse. Eu vou pedir para ela responder essa pergunta, se vocês me permitirem, porque é do interesse de todas e acho que é muito do interesse da cidade. Como é que eles estão resolvendo a questão da elaboração do uniforme escolar na cidade de Osasco, que me parece um projeto dos mais belos e que a gente queria muito trazer para cá, para Suzano. Não é? Nós gastamos perto de 5 milhões com uniformes escolares que foram gastos, com todo respeito, junto numa licitação que deu uma empresa de Santa Catarina. A gente queria deixar esse dinheiro no município, não é? E acho que a gente tem que aprender um pouco com Osasco, porque Osasco está mesmo elaborando, cortando, costurando os seus uniformes escolares. Tá bem? De fato, acho que o grande desafio de uma administração é fazer com que todas as secretarias trabalhem juntas em função de um objetivo. Quando a gente começou a implantar o programa de educação inclusiva, nós pedimos para o prefeito uma reunião de secretariado, porque o nosso aluno passa conosco quanto tempo? Aí ele está no mundo, aí ele está na cidade. Então, ele vai começar a cobrar do esporte, da cultura, do transporte e tal. E nós dizemos assim, nós vamos arrumar a sarna para vocês se coçarem. Tá? Então, eu acho que esse é o grande desafio. E tendo como referência esse desafio, é que a questão da confecção dos uniformes foi resolvida a partir da parceria de 2 secretarias. Tá? A Secretaria de Educação e a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão. Tá? Num primeiro momento, essa parceria aconteceu porque o financiamento era da educação. Então, a rigor, nós acabávamos entrando com o financiamento, oferecíamos a grade, escolhíamos, indicávamos, né, como é que poderia ser o uniforme, quantas peças, a escolha do material, mas todo o processo de seleção das beneficiárias, de formação das beneficiárias, da orientação sobre mercado de trabalho, cooperativismo e empreendedorismo, era de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Aí nós colocamos a questão da escolaridade, a elevação de escolaridade. Tá? E, de novo, a gente se confrontou com até a 4ª série. Bom, mas, enfim, esse capítulo vocês já sabem. Tá? E o que é que tem de bonito no projeto? As beneficiárias do Bolsa Família, porque vocês já perceberam que o grande desafio hoje do Bolsa Família é a porta de saída. A porta de entrada, inclusive é uma questão que vocês colocam aqui na primeira etapa, os critérios de Bolsa Família. Infelizmente, a gente não tem como intervir nisso, a não ser sugerindo, tá? É apenas ter aqueles valores de renda per capita, ter o filho em idade escolar matriculado e frequentando a escola e ter o acompanhamento da Secretaria de Saúde. Não há para a mãe nenhuma condicionalidade. Eu acho que deveria ter a condicionalidade da escolaridade, tá? Mas como não há,
Então, o que é que a SDTI fez? Entre as beneficiárias do Bolsa Família, fez uma seleção e fez com que essas mulheres trabalhassem aprendendo na oficina escola. Então, já passaram desde 2006, final de 2005, começo de 2006, já passaram pela oficina escola umas 700 mulheres, mães dos nossos alunos, uma boa parte, que tiveram uma formação de corte e costura industrial com o SENAC, com o SENAI, então a metodologia, e que na oficina escola tem 6 estações, tá? Então, que faz o punho, que põe o zíper, que faz o recorte, enfim, elas passam pelas 6 estações, que são as estações necessárias para confeccionar o uniforme. E elas recebem quase que um salário para isso, e também tem a formação, conforme eu disse, de empreendedorismo, de mercado de trabalho, de cooperativismo, tá? Que é para que elas possam decidir como se colocar no mercado, tá? E também de outras peças. Então, há mulheres beneficiárias do oficina escola, do uniforme, que terminando o seu período, que se eu não estou enganada é 1 ano e meio, terminando o seu período de estada na oficina escola, abriram pequeníssimas confecções, duplas e trios, para fazer, por exemplo, lingerie, tanto a feminina, roupa de baixo, né? Roupa íntima, feminina e masculina, tá? E aí, ou abrem uma lojinha devidamente identificado tal, ou é venda porta em porta, tá? Ou começaram a produzir, através de cooperativa, as sacolas, que a gente acaba usando em atividades, né? Sacolas para encontros, seminários do conjunto da prefeitura. A sacola tá? da primeira etapa veio de lá. A sacola da primeira etapa veio de lá, que legal. Então, e é importante porque, assim, era muito, o prefeito ficava muito orgulhoso de nós também, de dizer que muitas daquelas mães faziam o uniforme dos seus filhos, que era da escola, tá? Aí, por uma questão do Tribunal de Contas, o uniforme não pôde sair dos 25%, mas, dada a importância do projeto, a imensidão do projeto, o prefeito manteve, porque o Tribunal de Contas questiona os 25% para comprar uniforme. Ele acha que não é manutenção de ensino, é condição de igualdade, está lá no artigo 1º, né? Do capítulo da educação, está esse daí, mas ele acha que não. Mas é muito... E fica na escola, fica na cidade, quer dizer, a preocupação de vocês, da secretária e do prefeito, da Sônia e do prefeito Marcelo, fica na cidade, porque são beneficiários da cidade. Não é um investimento absurdo, porque ele se recompõe depois, né? E, bom, uma experiência que foi exitosa. É muito bonita. Nós fomos lá já 3 vezes para ver várias coisas, inclusive a oficina escola, e a gente precisa discutir isso. Então, não só o dinheiro, como é que o fundo público, né, o dinheiro da prefeitura como um todo, como ele entra na economia local e dinamiza a economia local. Só para vocês terem uma ideia, a gente colocou no livrinho, eu já vou responder as questões, mas a primeira lei que a gente tem aqui da educação do município, está no nosso livrinho um pouco da história. Os professores tinham um prazo para mudar a sua residência para Suzano. Se a gente for ver o número da onde vêm as pessoas inscritas, que são os profissionais da educação, grande parte vem dos outros municípios, não moram em Suzano. Então, veja,
o fundo público paga um funcionalismo que não é morador. Por isso que a educação é uma questão regional. Certamente ocorre a mesma coisa nas outras redes, né? A Prefeitura de Mogi deve pagar para morador de Suzano. Nós temos que conversar sobre isso. Por isso que a gente devia, eu tenho um pouco, entre aspas, respeitosamente, desafiado os secretários do Alto Tietê a que discutamos as condições que têm que ser isonômicas para os trabalhadores da educação. Porque daí os trabalhadores vão poder escolher pela proposta político-pedagógica. Não é? Por que eu quero ficar em Suzano? Como que eu vejo? É uma opção. Não é? Então, se consegue pagar mais salário lá, porque veja, se eu não der, se não tiver abonada, a Mazé diz que vai quantificar o custo das abonadas, né? Eu já vou passar sobre isso para o Renato, que ele queria complementar a discussão de abonada, antes de responder a coisa da creche. Veja, se eu tirar a abonada como Mogi, dá para eu subir o salário. Agora, eu não sei se resolve a vida do trabalhador. Tenho dúvida. Tenho dúvida. Eu acho que a gente tem que manter a abonada e acho que a gente tem que discutir com os trabalhadores que a abonada é direito, mas não é dever. Essa é a discussão. Bom, antes de responder uma questão sobre acessibilidade, gostaria de deixar uma situação clara. O nosso regime do Estado é a Lei 444, Estatuto do Funcionário Público. Hoje, são 6 abonadas que nós temos. Anteriormente, pela consolidação das leis do ensino de 1947, eram 20, tá? Aí vocês vão pensar assim, puxa vida, eram 20 abonadas e agora perdeu, só tem 6. Eram outros tempos, a profissão de professor era considerado como um dom, né? Então era uma outra situação, as escolas eram pequenas, nós não tínhamos toda essa demanda de educação porque a maioria da população não estava na escola. Hoje nós temos 100% na escola e é nosso dever sim manter essa qualidade. Em 1997, quando o diretor do Jardim Colorado, que era a escola Cefam, eu tinha lá 400 meninas que ficavam o dia inteiro. E essas 400 meninas, a prefeitura dava os gêneros e nós fornecíamos almoço para as meninas. E eu tinha lá 2 merendeiras para dar almoço para todas aquelas pessoas. Então, o que acontece? Como diretor, eu tive que combinar com as merendeiras. Tem as abonadas? Tem. Então, nós vamos programar. Nós vamos programar a abonada de vocês. Vocês terão os mesmos direitos que os nossos funcionários do Estado, porque sempre foi assim, sempre trabalhou em parceria. O funcionário da Prefeitura foi para o Estado, ele seguia o calendário do Estado, ele seguia as regalias que os funcionários do Estado também tinham. A questão do recesso, a questão das abonadas sempre foram dadas. Tá? Então, nós não tivemos nunca problema com relação a isso. Mas nós precisamos programar. Imagine o professor. Eu tenho 10 professores e aí os 10 professores resolvem abonar todos no mesmo dia. Então, é uma prerrogativa do diretor aceitar esse abono ou não. Por isso que o funcionário, no dia imediato, ele precisa requerer a sua falta. Então, a nossa consideração é realmente essa. É um dia de reunião de pais, na quinta F, o professor, o coordenador da sala, vai conversar com os pais. Naquele dia, ele abona. Então, todo o processo, tudo que estava sendo esperado para ele conversar com os pais naquele bimestre, ele não vai estar presente. Fez muita falta naquele dia. O diretor vai pôr uma outra pessoa. Cabe ao diretor abonar ou não. Então, são situações assim. É o direito do
profissional da educação, é um direito do profissional, ninguém discute isso. E eu concordo também que deve permanecer as 6 abonadas. Mas nós precisamos ter uma colaboração, nós precisamos ter um agendamento, nós precisamos ter... Eu tenho na sessão 4 pessoas, a secretaria do rapaz ali, João Cardoso ali, a secretaria. Imagine que todo mundo naquele dia resolve abonar. Aí o diretor vai ser obrigado a atender as pessoas no guichê? O diretor não vai fazer o trabalho dele para atender na secretaria? Não pode. Então, por conta disso, precisa ter um agendamento, sim. Tá? Isso tudo é combinado nas escolas do Estado, logo no início do ano, quando nós temos as reuniões de planejamento, tá? Existe um agendamento de abonadas. Como a Sônia falou, existem situações de emergência, realmente existem. Você não escolhe ficar doente, mas você escolhe a sua falta abonada, você escolhe a sua doação de sangue. Tá? Então, com relação a isso, eu entendo que precisa um pouquinho de colaboração das duas partes e que a escola continue atendendo, que naquele dia a qualidade não caia. Com relação à EJA que a Sônia falou, nós temos escolas estaduais no noturno que elas não estão totalmente com as salas ocupadas. Nós temos alguma ociosidade. O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber qual é a demanda, quais são os números, onde estão os alunos, o cadastro desses alunos, e eles poderão sim ser atendidos na escola do Estado. Por exemplo, eu tenho uma escola do Estado, Raul Brasil, tem uma outra aqui, o Batista Renzi. Elas